Falaremos hoje sobre dois trechos importantes da Bíblia, encontrados no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulos 10 e 23. O primeiro diz: Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. É importante destacarmos, antes de nos aprofundarmos no assunto, que a palavra demônio tem uma derivação etimológica da palavra grega daimon, que nada mais significa que gênio ou espírito, cuja conveniência ao longo do tempo deu a essa palavra uma qualidade negativa, representando um espírito ruim. Eis de onde vem parte do equívoco ao achar que demônio é uma espécie separada da criação dos seres, sendo que, na interpretação espírita, sabemos que demônios nada mais são do que espíritos como nós, que ainda se encontram muito ignorantes e perversos. Entendendo isso, podemos nos voltar às palavras do Evangelho em questão e compreender que Jesus falava sobre os dons que Deus nos deu para nos ajudarmos uns aos outros, inclusive no contexto de socorro espiritual, e não apenas no físico. Restituir a saúde aos doentes, do corpo e da alma, curando as feridas carnais e remediando as relações espirituais, ressuscitando a verdadeira vida àqueles que, por qualquer razão, dela se desviaram, estacionaram, desistiram de viver. Sabemos que a vida continua sempre, mesmo após a morte. Portanto, ressuscitar os mortos pode ser uma recomendação aos discípulos em mostrar a realidade pós-desencarne, aos que desconhecem essa verdade, visto que é somente conhecendo essa realidade que se entendem muitas das leis naturais, como a lei de causa e efeito e sua relação importante com a reencarnação, por exemplo. Não obstante, a ideia de hoje é discutir sobre a interpretação e o uso que damos aos nossos dons. Lembrando que a palavra dom indica um presente ou uma dádiva que recebemos sobre a qual não temos poder absoluto. Ou seja, hoje recebemos esse presente, mas nunca sabemos até quando ele fará parte de nossas vidas. Podemos, por definição, considerar nosso próprio corpo físico como um dom, um presente de Deus para utilizarmos na matéria como ferramenta de progresso. Mas o ponto a ser frisado na discussão de hoje é o dom da mediunidade e as questões religiosas que vêm atreladas a ela. Mais precisamente, ao labor dos apóstolos de Jesus e dos praticantes do bem em geral, no contexto de levar adiante as bênçãos do Criador. Essa conclusão fica óbvia ao entender que é através desse meio que os apóstolos sanaram, ou ao menos amenizaram, tanto as questões materiais quanto as espirituais que se depararam, desde que estava de acordo com o merecimento dos assistidos e com o consentimento de Deus Todo-Poderoso. Afinal, nada acontece sem sua permissão. Partindo desse princípio, fica mais claro também a segunda orientação do Evangelho de Mateus, citado no capítulo de hoje, que critica as práticas dos retentores das leis religiosas da época, cujo objetivo muito se desvia da função real das religiões, que é religar o homem ao Criador, e servir de canal de cura para os indivíduos através da transformação íntima. Jesus criticava aqueles que devoravam as casas das viúvas, pois cobravam até pelas preces que faziam. Ora, como se pode cobrar por algo sobre o qual não se é possuidor? A grande questão é que muitos religiosos agiam e agem ainda nos dias de hoje como se Deus estivesse abaixo deles, e comumente sequer percebem esse sacrilégio, pois deixam seus vícios e más tendências os cegarem à realidade. Sentem-se os chefes, quando, de fato, estão entre as posições mais baixas na hierarquia divina. Em outras palavras, se eu cobro por um serviço qualquer, é porque sei que sou capaz de executá-lo. Caso contrário, seria prevaricação e perjúrio. Agora, como cobrar pela cura de alguém se isso foge de minhas habilidades? Como cobrar por algo que depende da autorização de outro, maior que eu? Afinal, e se essa permissão for negada? Como cobrar de uma pobre mulher que acabara de perder seu marido
e que, à época, passaria por privações terríveis, dando-lhe a certeza de que, pelo pagamento que ela efetuar, seu cônjuge irá para o céu ou será abençoado? Quem é esse ser humano que pode afirmar que tem absoluta autoridade sobre as questões materiais e espirituais ao mesmo tempo? Percebem a hipocrisia que Jesus destacava? Está aí, na ilusão de que podemos fazer o que quisermos de nossos dons, a grande crítica. Se somos portadores de faculdade particular, seja ela qual for, devemos compreender que ela faz parte de nosso propósito íntimo, para que a utilizemos em prol de nossa evolução e no auxílio de nosso próximo. Quando agimos diferente, tornamos-nos aproveitadores do dom divino, e o que recebemos em troca não compensará aquilo que precisaremos responder pelas escolhas que fizemos. Diferentemente do trabalho que efetuamos no cotidiano, para o qual estudamos e aprendemos ao longo do tempo como realizá-lo, demandando esforço pessoal para aperfeiçoar tais capacidades, os dons se destacam e são muito mais naturais, indicando muito precisamente onde e de qual forma deveriam ser empregados. Uma pá indica que foi feita para cavar. O dom de curar indica que é preciso ajudar nossos irmãos. Com o instrumento em mãos, desprendendo de nosso esforço o suor e o labor físico, o salário e a recompensa material são justos e esperados. Mas e quanto àquele que se torne intermediário da ação divina, trazendo a cura através da mediunidade, o socorro através de Deus? Seria ele o responsável pela dádiva? Nesta reflexão, não quero dizer que as pessoas que têm dons, sejam eles quais forem, não devam ser recompensados pelo seu uso, mas que não deveriam ser arrogantes e egoístas em relação a eles, achando que podem fazer o que quiser ou utilizá-los como bem entender, inclusive quando acontece em detrimento de outrem, visando seu próprio benefício. Ao bom trabalhador é justo a retribuição adequada. Ao mal, espera-se expiação e resgate no futuro. Para os que trabalham com as faculdades que eles próprios desenvolveram e servem de subsistência neste mundo, o Senhor provê os recursos materiais. Aos que trabalham com os dons divinos, fazendo bom uso deles, Deus provê as recompensas morais, tão salutares no alívio da alma. Sejamos, portanto, coerentes em nossas escolhas e cuidadosos com os nossos dons, fazendo deles um farol para iluminar o caminho de todos. Ao exemplo de Jesus, que veio ao mundo com os dons do amor, sirvamos a Deus nos auxiliando uns aos outros, fazendo nossa parte nesta constante experiência divina que é a vida material. E agradeçamos todo o santo dia por mais uma chance de efetuar o plano divino em nós. Se ainda não encontramos esse propósito, oremos para que um dia nosso verdadeiro papel nos encontre e possamos mudar o mundo como o Mestre nos ensinou, mudando a nós mesmos e amando. Que Deus nos abençoe.